Bom, a gente vai começar aí, temos mais um minutinho, né? Já tem bastante gente online. Nós vamos começar falando um pouquinho sobre a Adentro, como a nossa empresa se estruturou aí nos últimos tempos. E algumas pessoas já conhecem que estão na sala, mas tem bastante gente que ainda não sabe da nossa evolução, nossa chegada no mercado. Então eu vou falar bem rapidinho só para o pessoal entender quem nós somos. E depois a gente já entra no tema de backup. Enquanto isso, mais gente vai entrando na sala também. A Adentro, ela tem o objetivo de ser um parceiro completo de TI para os nossos clientes e fornecedores, parceiros, enfim, revendas. O que a Adentro planeja com um parceiro completo? Que a gente possa atender não apenas a infraestrutura inicial de data center ou de cabeamento da TI, enfim, que a gente possa evoluir também com serviços e dando qualidade a todos os produtos que os nossos clientes contratam. Então, aqui dentro da timeline, nós temos ali em 2012 o surgimento da Adentro, no segmento de data center e colocation. Em 2013, obviamente, com o ingresso do mercado de cloud, nós tivemos que optar aí por uma rápida reestruturação da empresa. Vocês podem ver que ano a ano nós temos evoluído nesse mercado. Então, em 2013 a gente passou a oferecer produtos de cloud. Em 2014 a empresa mudou para uma questão de gestão, de nova direção, e acabamos agregando à empresa os serviços de TI, então outsourcing, service desk, monitoramento, NOC, analistas de rede, nível 1, 2, 3, entraram em 2014. Em 2015 nós entramos com a ferramenta de backup da Adentro. Ela foi uma ferramenta que teve aí nos últimos 2 anos um amadurecimento muito grande. E a gente começou a conquistar os nossos primeiros clientes aí também fora do Brasil, Estados Unidos, Europa. A gente tem alguns cases de mercado. E também começamos a nos espalhar por outros estados do Brasil e não apenas na região sul, onde a Adentro nasceu. Em 2016 a gente teve uma participação interessante no mercado, que foi a aquisição da Data Space Networks, uma empresa de cloud de Santa Catarina, Florianópolis, mas que também tinha vários clientes espalhados pelo Brasil inteiro. Então, com essa aquisição da Data Space, a gente conseguiu se colocar mais ainda, com maior foco no mercado de hospedagem web, e também fazer diversos clientes de uma única vez no mercado de Santa Catarina. Para 2017, a Adentro evoluiu como Solutions Provider. Tivemos um agregado ao nosso portfólio de serviço monitoramento de negócio e as operações continuadas de data center, né? Ou de TI. E agora, nesse momento, nós estamos trabalhando num novo nicho de mercado, que é o Cloud Manager. No Cloud Manager, a Adentro agora se posiciona não apenas como uma fornecedora de nuvem, mas também como uma gestora, como gerenciamento de nuvem pública e privada da AWS, da Google, da Azure, da Microsoft e também do Oracle Cloud. Então, hoje a Adentro, além de possuir a sua própria nuvem privada, ela também faz gestão e integração das outras nuvens. Se você tem alguma coisa em outra nuvem que não é da Adentro, a gente consegue fazer uma integração e prover serviços agregados em cima dessa nuvem. E agora vamos falar então um pouquinho sobre a ferramenta de backup, sobre o backup e a proteção de dados. Hoje é muito comum a gente falar sobre backup, alguém sempre tem uma história para contar, né? Sobre celulares roubados, sobre não fazer um backup. Então a gente sempre tem uma história ao redor da gente sobre algum problema referente à perda de dados, alguma coisa assim. E como é que a gente faz para tratar isso? Fazendo backup, não tem outra forma, a gente tem que proteger o nosso ambiente. Aqui eu trago alguns dados, por exemplo, que 30% das pessoas nunca fizeram backup
Tá? 113 celulares são roubados ou perdidos por minuto. 29% dos desastres são acidentais, são aquelas coisas que ninguém previu, ninguém estava mexendo e simplesmente ocorreu uma falha e resultou em perda de dados. E pasmem, 1 a cada 10 computadores são infectados com vírus por mês, e nessa nova onda que a gente está de ransomware, criptografia de dados, então isso é muito alarmante. Tem um outro dado que não deu tempo de eu inserir aqui, mas é um dado de um webinar do Google que eu obtive há pouco tempo, que também de 1 a cada 12 computadores adquiridos, novos, principalmente notebooks, né, eles são roubados nos primeiros 10 meses. Ou seja, 113 celulares perdidos por minuto, um notebook perdido a cada 10 meses. E esses notebooks, assim como os infectados por vírus, eles contêm dados das empresas, às vezes apresentações, conteúdo, propostas comerciais, tudo está ali dentro, né? Então, isso gera por ano aí algo em torno de 125 bilhões de dólares em prejuízos diretos e mais de 35 bilhões de reais aqui no Brasil. Os prejuízos diretos são aqueles que a gente percebe logo no momento da perda, né? Eu não vou conseguir dar continuidade à minha proposta comercial porque eu perdi ela dentro do notebook, eu não tinha uma cópia. Eu não vou conseguir tirar o pedido de um produto para poder faturar e enviar porque eu perdi os dados do cliente dentro do meu notebook que foi roubado ou que, enfim, quebrou, foi criptografado. Então, isso mostra muito a importância do backup hoje em dia. Backup corporativo, quando a gente fala, né, pessoal? Porque a gente sabe que fazer a cópia para a unidade D do notebook não vai adiantar se ele for roubado, né? E também, em alguns casos, como aconteceu recentemente aí com alguns conhecidos nossos, a pessoa fazia backup num disco externo, mantinha o disco externo dentro da empresa, ainda se preocupava em manter ele em outra sala, mas entraram na empresa, roubaram o computador e o disco externo. Então, a necessidade de fazer um backup para fora da nossa infraestrutura é realmente muito grande. Sobre definições, eu vou falar um pouquinho das definições que a gente utiliza dentro do nosso ambiente de cloud. Tá? São definições de mercado, mas que cabem dentro da estrutura do ambiente lá dentro. Backup ele é uma cópia de segurança dos dados. Então, no caso de uma perda de dados, tu tem que ter uma cópia em outro local. Então, ele deve ser planejado conforme o tamanho e necessidade da empresa, e principalmente o backup ele deve ser planejado não só pelo pessoal da TI. É interessante saber o que as áreas de negócio da empresa necessitam para recuperar a empresa caso haja a perda de dados. O archiving, um pouquinho diferente do backup, ele é aquele dado frio, aquele dado pouco acessado, aquele dado que possivelmente eu não vou precisar para recuperar a empresa, mas que eu posso precisar, por exemplo, no momento de auditoria. Então é muito normal você fazer backup por 7 dias, 15 dias, 30 dias e fazer um archiving por 60 dias, por 6 meses, por 1 ano, 2 anos, 5 anos, conforme a lei exige que você tenha os dados para fazer uma auditoria, por exemplo, dos seus processos. Então a ferramenta, quando você fala em archiving, ela geralmente é um dado frio, algo que vai ficar lá esquecido, a menos que alguém lhe solicite. E replicação é um modelo onde temos os mesmos dados escritos num ponto, replicados para um segundo ponto. Então, ponto A escreve um dado, replica para o ponto B. Essa replicação, se ela ocorrer de forma agendada, ou seja, se ela ocorrer a cada 1 hora, ela é também conhecida como ativo-passivo ou o próprio backup. A única forma de se ter uma replicação em tempo real, ativo-ativo, é quando o dado é escrito no ponto A, escrito no ponto B, e somente após a confirmação da escrita no ponto B, ele fecha o ciclo e dizendo que aquele dado está íntegro.
Então, replicação, como vocês podem ver, já é algo um pouquinho mais refinado, é diferente do backup, ela é algo um pouco mais evoluído. Quando a gente fala sobre isso, a gente está falando de um custo, né? Obviamente existe um custo do backup em si, mas também existe um custo da indisponibilidade do ambiente. Quanto tempo eu posso ficar sem emitir nota fiscal? Quanto tempo eu posso ficar sem faturar, sem gerar pedidos? Quanto tempo a minha organização pode ficar parada, um determinado pedaço, pelo menos, da minha organização, uma fatia dela possa ficar parada? O RH, o financeiro, o comercial. Então, a gente tem que saber mais ou menos esses tempos que são aceitáveis para a gente saber planejar a nossa rotina de backup. E mais importante ainda, ali embaixo na direita, eu boto um ícone com uma setinha ali, que é o Disaster Recovery Plan. Não basta você ter o backup, você tem que saber que ele funciona, né? Certamente a gente vai se deparar também com algumas histórias no mercado onde eu tinha o backup, mas agora que eu fui usar, eu precisei e não funcionou, ou não me serviu de nada. Então é muito importante que a gente faça o teste de tempos em tempos. Uma boa política seria de 3 em 3 meses, você restaurar alguns arquivos do seu backup e testar, ver se ele realmente os arquivos estão voltando com integridade. E, pelo menos uma vez ao ano, fazer um teste de disaster recovery em cima do seu planejamento de backup, você já ter as ações documentadas de como você faria para botar, por exemplo, seu file server de novo em atividade. Como você faria para baixar o backup e subir o seu banco de dados de novo. Se você conseguir fazer um teste disso uma vez por ano, a chance de você não ter uma surpresa desagradável é muito grande. Falando de benefícios da infraestrutura em nuvem, a gente pode falar dos benefícios para cloud server, mas também podemos usar esses mesmos benefícios para a parte de backup. Elasticidade, escalabilidade, né, são duas palavras aí que estão a todo vapor na nuvem, né? Você poder crescer em períodos importantes do mês e poder reduzir quando não precisar mais daquele recurso. E isso serve também para o backup. Algumas pessoas acham que não, mas sim serve. Você imagina que você vai ter uma série de alterações no seu ERP, no sistema, no banco de dados. Você pode contratar uma área extra e fazer vários archivings de backup, né? Fazer um backup full para deixar ele paradinho ali para determinado tempo. Daqui, sei lá, 15 dias, 20 dias, um mês, 2, você decide. Você vai lá e diz, não quero mais essa área, pode deletar esses archivos aqui. Vamos fazer a limpeza dessa área para eu reduzir o meu custo. Hoje o custo das ferramentas em cloud ele é bem previsível. Mesmo você tendo a elasticidade na nuvem, você consegue sim ter uma previsibilidade do custo. E você também pode optar, em alguns casos, por não usar a elasticidade. O ambiente ele não cresce automático. Ele fica limitado a um volume X, que é para ter uma previsibilidade do meu orçamento. É prático, a gente tem todo o gerenciamento via web, e isso eu já falando da nossa ferramenta de backup. Você faz tanto o backup quanto o restore via web. Você tem o agendamento das tarefas, os updates são estáveis, são testados antes de serem disponibilizados para o nosso cliente. Tem um suporte e uma segurança dentro do nosso data center. Assim como qualquer outro data center, a gente tem que seguir normas e processos, assim bem como auditorias. E o último item que a gente deixou ali embaixo, que é mídia, desnecessária interação física. Isso eu acho uma das maravilhas que tem hoje no ambiente de cloud, é que o pessoal pode dar mais foco ao processo de TI, às operações, e deixar o hardware conosco, né, com os parceiros de cloud. Falando sobre situações comuns que a gente quer evitar com a ferramenta de backup, quem não tem aquele caso, né, que fulano, ciclano fazem o backup no HD externo toda sexta, volta e meia alguém esquece de fazer esse backup, né? A gente pode ter um celular roubado,
com os dados da empresa, com lista de contatos. Hoje em dia é uma coisa muito interessante, né? Se a gente perder a nossa lista de contatos do celular, a gente já fica bem perdido no nosso dia a dia. Então, também o nosso sistema de backup ele tem um agente para mobile, backup das fotos, backup da agenda do celular, documentos que tenha no celular, né, no smartphone. Então, todas essas são situações que incomodam no dia a dia. A queima de um disco, criptografia de dados e por aí vai. A criptografia de dados, eu tenho certeza que a maioria de vocês tem acompanhado as notícias aí, está vendo o estrago que isso está fazendo, principalmente aí perto da gente aí no Brasil. Falando sobre a nossa ferramenta, sobre funcionalidades dela, existe um agendamento automático das tarefas, isso é uma coisa muito legal. Você imagina que hoje como é que você faz o backup dentro de casa? Você faz o backup com uma cópia de disco externo ou faz backup com uma ferramenta manual, você precisa diminuir, reduzir a interação humana. Quando você reduzir a interação humana, você vai ter apenas uma pessoa fazendo o controle da tarefa, mas a tarefa de forma automatizada vai ser rodada. Políticas de versionamento. Não basta você apenas copiar um diretório e renomear ele. Você tem que saber se os arquivos que estão lá dentro são mais novos que os antigos, tem que saber o histórico de alteração dos arquivos nesse diretório, para poder até mesmo rastrear alguma coisa que foi feita. Quando que o documento foi deletado do diretório? Através da política de versionamento do backup, você consegue ter o histórico. A última vez que esse arquivo foi copiado foi uma semana atrás. Dentro das políticas de versionamento, o mais importante é que você não está mais deixando uma pessoa fazer o versionamento dos arquivos, e sim uma ferramenta, vai te dar um relatório sobre isso. A mobilidade na gestão de TI, por ser uma interface de gerenciamento web, você pode fazer o backup e o restore de qualquer local. É muito simples, você está, de repente, fora da empresa, alguém aciona perguntando sobre um restore, um arquivo que sumiu, você pode indicar para a pessoa como acessar via web e fazer o restore, ou você mesmo pode fazer através de um smartphone, por exemplo, o restore desse backup. E também o serviço de restauração em massa, que é algo que a gente frisa muito sobre a nossa ferramenta. Hoje, qual é o maior problema que as pessoas enfrentam de mandar um backup para fora da sua estrutura? Vocês vão mandar esse backup para a nuvem via internet. A primeira cópia do backup na ferramenta da Adentro, vocês podem nos acionar de, eu tenho 3 TB para fazer de backup, vai demorar muito fazer via internet. A gente pode mandar um disco externo, vocês plugam ele, a gente faz a configuração, o primeiro backup é feito criptografado para dentro desse disco. Vocês enviam o disco de volta para nós, a gente faz o upload desse backup full para dentro do nosso servidor, e dali para diante vocês podem tratar apenas os backups incrementais. E o que acontece na hora de fazer um restore? Na hora de fazer um restore, existe no backup em cloud a mesma variável do link de dados. Se você tiver 3 TB de backup, vai demorar muito para fazer essa restauração. Então, o que acontece? A gente tem um serviço de restauração em massa, onde a gente restaura dentro da nossa infraestrutura num HD externo, num servidor NAS, enfim, qual dispositivo for necessário, e a gente faz um envio em até 24 horas para qualquer capital do Brasil. Lembrando que esse envio de até 24 horas ele é referente ao tempo de trâmite de correios ou de transportadoras, mas se o cliente tiver também alguma opção melhor para poder chegar mais cedo esses dados, certamente a gente agiliza isso. Então, uma ferramenta bem leve, tem backup de diversas formas, faz a gestão do gerenciamento gerenciamento de versão, aliás, dos arquivos, né? E ainda tem uma cereja do bolo que a gente costuma falar, que é a opção de multi-storage. É muito difícil da gente conseguir, digamos que, formatar uma solução de backup que atenda a todo mundo.
Hoje, a Adentro ela tem um produto que está deixando muitos clientes satisfeitos através de soluções simples de gerenciamento, mas tendo um backup de forma corporativa. Quando você fala em multi-estágio, você imagina que você tem uma massa de dados e ela não é muito grande e você quer manter ela, por exemplo, utilizar o seu OneDrive, o seu Google Drive. Você tem 1 TB lá de armazenamento em outra nuvem que não a nuvem da Adentro. Você pode utilizar esse armazenamento e utilizar a nossa ferramenta para fazer a gestão do versionamento de backup. Ou seja, você usa o Adentro Backup, o suporte da Adentro, e armazena numa área de dados que você já tem contratada no Drive, Google Drive, enfim, qualquer um desses provedores. Então é uma solução que diminui o seu custo, visto que você já tem uma área reservada lá, uma área livre, sem utilização. A nossa ferramenta, ela trabalha também, obviamente, com as maiores tecnologias do mercado aí. Então, bancos de dados, MySQL, Oracle, SQL Server, Postgre, não está aqui no slide, mas também trabalha. VMware, Hyper-V, a gente faz backup de máquinas virtuais diretamente pela nossa ferramenta. Trabalha com VMware Free, que muitas pessoas perguntam. A maioria dos agentes de backup não funciona em cima de plataforma free de virtualização, a nossa ferramenta trabalha. Fazemos backup de caixas de e-mail, ambiente de colaboração, ambiente Exchange, e agora também recentemente foi liberado o versionamento para Office 365, então a gente faz backup de caixa em tempo real desses caras. Funcionalidades eu não vou abranger tão bem similares a outras ferramentas, eu vou abranger as duas principais, que é o CDP, Continuous Data Protection, que é onde a gente consegue fazer uma modificação no agente de backup para que ele fique observando continuamente um determinado diretório e se de 5 em 5, de 15 em 15 minutos alguém alterar um arquivo dentro daquele diretório, assim que o arquivo for alterado, ele já é enviado para o backup. Essa solução ela é fundamental, pessoal, para quem trabalha com file server dentro das suas empresas. Tu imaginas que você fez um backup full do teu file server durante a madrugada. De manhã o pessoal do financeiro, por exemplo, chega lá, cria uma planilha, passa o dia inteiro trabalhando com essa planilha, enche ela de dados financeiros, questões estratégicas da empresa, e no final do dia eles salvam a planilha e depois eles vão dar uma organizada no diretório. Eu criei 3, 4 planilhas, vou deletar 2, vou ficar com as outras 2. Sem querer eles deletam a planilha principal. Essa planilha, como o seu backup tinha rodado de noite, na madrugada, essa planilha não foi protegida pelo backup, porque ela foi criada durante o dia. Então o CDP ele vem para minimizar essas perdas rápidas durante o dia. Então o pessoal a cada 15 minutos faz uma alteração, salva a planilha e ela já é logo enviada dentro do Continuous Data Protection. E a outra funcionalidade interessante que tem a ressaltar é essa aqui de baixo, a última da lista ali, que é o Instant Recovery. Essa daqui ela é muito similar a um ambiente de replicação de dados. Tá? Então, se você fizer backup da sua VM em Hyper ou em VMware, aí dentro da sua organização, vocês têm um ambiente de virtualização, fazem o backup da VM aqui para dentro do nosso ambiente de cloud, e determinado dia acontece alguma coisa com essa VM de vocês, aí a VM não sobe, aplicaram um patch de updates e a VM parou de funcionar, vocês podem nos acionar. A gente tem essa função de Instant Recovery, a gente vai dentro do agente de backup e manda a VM subir no cloud da dentro. Então, rapidamente a gente consegue inicializar uma VM que está no nosso backup, botar ela com um IP público para vocês poderem acessar ela diretamente, ou até mesmo criar uma infraestrutura básica de VPN e disponibilizar ela para o ambiente interno de vocês, aí na empresa de vocês. Essa é uma solução que vale muito a pena, fazer um backup da VM. O primeiro backup é full,
os demais backups eles são incrementais eternos. Então, ele não tem limite de backup incremental em cima da VM. A gente só vai dar um instant recovery e abrir essa VM aqui. A gente está fazendo agora então um testezinho aqui, vamos mostrar na prática rapidamente aqui como funciona a ferramenta de backup. A ideia do nosso webinar é ele ser rapidinho, a gente falou aqui sobre as opções, até estendemos um pouquinho o tempo, porque a gente esperou um pouco o pessoal entrar na sala, né? Mas agora a gente vai mostrar rapidamente aqui a nossa tela de agente de backup. E vocês sintam à vontade para conversar ali pelo bate-papo, para a gente tirar algumas dúvidas ali. E também depois, se quiserem, a Bruna vai deixar os nossos contatos ali para dar sequência em alguma informação mais detalhada, até um teste do produto. Vamos ver aqui como funciona na prática, então. Então, essa é a nossa tela do agente de backup. Ele é um agente que fica no nosso desktop. Ele atua como um serviço, né? Basicamente, um ambiente simples de gerenciamento. Tem alguns utilitários de teste de máquina, opções do agente, como proxy e log de eventos, né? Mas o principal são esses 4 ícones aqui: relatórios, backup set, backup e restore. Backup set é o nosso job de backup em si. Então é através dele que a gente faz a configuração de uma schedule, de um agendamento de backup. Cá aqui no que eu já deixei pré-criado. Vocês podem ver aqui tem o nome da minha máquina, um usuário e uma senha, e eu posso dar um nome aqui, por exemplo, o nome backup diário. Eu posso escolher alguns pontos pré-definidos, ou posso escolher um diretório, uma seleção de diretórios para fazer o meu backup. Vou carregar meus diretórios aqui. Então eu consigo fazer essa seleção de diretórios e dizer, por exemplo, dentro de um backup set eu quero fazer diariamente o backup do meu desktop. Dentro de outro backup set eu quero fazer o backup da minha área de trabalho, não, do meu banco de dados. Posso criar uma política de retenção diferente para cada backup set. Então aqui a gente pode selecionar os diretórios que a gente quiser copiar e enviar para o backup. Podemos inclusive mostrar arquivos específicos para fazer esse backup. Dentro da parte de backup schedule, que é o agendamento em si, a gente pode desativar a schedule, que é para rodar esse backup set apenas manualmente, ou a gente pode fazer a edição e colocar as informações de quanto em quanto tempo a gente quer rodar esse job. Continuous Backup, conforme eu falei para vocês, é aquela opção que eu posso marcar, por exemplo, é excelente para file server. Eu venho aqui, ativo o Continuous Backup, digo para ele que eu quero a cada 1 minuto verificar a minha área de trabalho aqui, que é o que eu vou fazer backup nesse momento. Se a cada 1 minuto eu tiver uma alteração de arquivos, esse arquivo é automaticamente enviado para o meu backup. Então é uma proteção praticamente em tempo real das alterações que os departamentos estão fazendo dentro do nosso file server. Destino, conforme eu falei para vocês ali, uma das questões interessantes da nossa ferramenta de backup, você consegue fazer o envio para dentro, para a nossa nuvem, né, da dentro, mas você também consegue adicionar outros tipos de destino. Você pode criar um único destino ou pode criar um storage pool, um destination pool com várias ferramentas diferentes. Vocês podem ver aqui que tem uma lista bem grande de provedores: Amazon, Google, Azure, OneDrive for Business. Então a gente pode mandar para FTP, para um SFTP, para um Dropbox. Tem vários outros players de armazenamento de storage que vocês podem estar utilizando também,
mas aí vocês vão estar pelo menos colocando uma ferramenta de gestão corporativa do versionamento dos dados de vocês. Então, feito as alterações, eu mudei o nome dele, né, para diário, então eu vou dar um salvar. A gente fez essas alterações, vamos ver como é que ele ficou aqui. Ficou como diário, perfeito. Jefferson, o que eu faço agora para rodar o meu backup na ferramenta da Simples? Clica aqui em backup, seleciona qual backup set você quer. Se você fez um agendamento do backup set, você pode também deixar ele rodar no próprio dia e hora que você agendou, né? Aqui a gente está simulando um backup manual. Seleciona o backup set, se for de file server, se for de banco de dados. Clica em backup e deixa ele acontecer. Eu coloquei 2 arquivinhos pequenininhos ali só para a gente fazer um backup. Ele está vendo a minha estrutura de arquivos dentro do diretório lá, fazendo uma cópia. Você pode limitar a taxa de transferência dos backups também. Isso é uma coisa importante que tem dentro da ferramenta. Você pode pegar e botar dentro da ferramenta lá uma opção, por exemplo, tu tens um link de 10 MB full duplex na tua empresa, mas obviamente tu usa esse link para produção. Então você pode pegar esse link e dizer que 2 MB ou 3 MB são utilizados para backup. Ou você pode dizer ainda que o seu backup set ele é à noite, quando não está a empresa em produção, da meia-noite às 4 da noite, por exemplo. E aí você pode liberar 8 MB para backup, deixar 2 MB só para algum site, alguma coisa que tenha que ficar disponível. Então tem esse controle também de banda que dá para ser feito dentro da ferramenta para não onerar o ambiente. Na teoria, com 1, 2 MB já se tem uma resposta muito boa por o backup ser algo contínuo. A gente pode ver aqui, ele terminou com sucesso. E aí vocês têm a parte de relatórios de backup, onde aqui eu já tinha feito um teste para a gente ver um relatório com falha, né? Eu enviei um relatório com falha para o meu e-mail, que eu vou mostrar para vocês. E os nossos demais backups todos completados com sucesso. Ele te dá uma informação completa dos arquivos que foram copiados, taxa de transferência, arquivos deletados aqui são arquivos que foram expirados dentro do backup. E você pode ver um log detalhado ainda da ferramenta, da transação como um todo. A gente pode fazer, tem o relatório de restore também, a gente pode fazer um restore de algum arquivo, que eu vou mostrar rapidamente. A gente clica aqui em restore, escolhe o backup set diário, faz uma prévia dele aqui, escolhe o nosso armazenamento e o storage. Ele vai fazer uma leitura do armazenamento e vai me dizer quais os dados que eu tenho lá dentro que podem ser restaurados. Esses foram os dados que eu adicionei agora há pouco. A gente pode escolher aqui o nosso arquivo, dar um next, escolher se a gente quer restaurar para o local original ou para um local alternativo. Vamos colocar diretamente dentro da área de trabalho. Next. E ele me informa aqui também o diretório temporário que ele vai usar para restore. Se for um restore muito grande, você tem que ver se esse diretório temporário tem espaço para isso, né? Fazendo o restore dos arquivos. Bem simples, aqui óbvio é pequenininho para a gente poder mostrar, bem rápido. Agora eu vou alternar aqui para a nossa área de trabalho, eu vou cancelar, não vou fazer mais nenhum restore. Tá? Essa é a interface da ferramenta, é simples, é fácil de utilizar, porém é uma ferramenta muito poderosa porque ela trabalha com versionamento de arquivos, com archiving, trabalha com continuous data protection, trabalha com replicação dos dados para instant recovery das VMs. Então é uma ferramenta que ela bate aí taco a taco, como se diz, com muitas ferramentas já mais antigas aí de mercado, mais conhecidas de vocês. Uma ferramenta muito estável, muito fácil de vocês estarem utilizando e protegendo o ambiente. Deixa eu só passar aqui para a parte da nossa área de trabalho. Eu quero mostrar aqui os relatórios de backup rapidamente. Aqui foram os relatórios que eu fiz um teste outro dia aqui, eu recebi eles.
Você tem o relatório de backup report ok. Então aqui tem os dados do nosso backup que foi executado, backup job status com sucesso, né? E a gente tem também aqui um relatório em PDF que você pode estar enviando para algum departamento. E a gente tem um exemplo de um backup com alguma falha também, que é aquele que eu gerei ali, onde a gente pode estar vendo nos detalhes do relatório qual a falha, que arquivo exatamente a gente teve algum problema, qual foi o tipo de problema gerado. Então também é um relatório bem simples de a gente identificar algum ponto de falha. Assim como a gente recebe também por e-mail qualquer alteração que for feita numa schedule de backup. Isso é muito importante para a estrutura de hoje, porque às vezes alguém vai lá e altera um job de backup e a gente não fica sabendo. Então hoje o administrador do backup da sua empresa vai estar recebendo aqui um e-mail dizendo quais as opções que foram alteradas, vai estar o valor antigo da opção e o valor novo setado para aquela opção. Então é isso, pessoal. Essa é a ferramenta de backup da Adentro. Ela é uma ferramenta que a gente sentiu a necessidade de fazer um webinar informando todas as nossas revendas, parceiros, clientes, futuros clientes. É uma ferramenta muito interessante, conforme eu falei, ela é muito poderosa por tratar o backup de uma forma bem corporativa, mas ela também se adequa aos menores clientes, ao cliente de desktop, ao cliente que quer utilizar a ferramenta para controlar, mas quer utilizar o armazenamento em outro tipo de nuvem. Então a gente está mostrando para vocês aqui, a gente estendeu um pouquinho o tempo, né, devido a ter esperado um pouquinho ali no início da sala, mas a gente acha que vale muito a pena aí vocês darem uma olhadinha. A Bruna Grelt vai deixar agora para nós no chat os contatos da Adentro, os contatos para a gente poder estar interagindo, fazer um POC com vocês. E eu agradeço desde já pela parceria de vocês em estar presente aí no nosso webinar. E a gente vai ter novos assuntos aí que vão estar sendo tratados. Possivelmente daqui 30 dias a gente já está lançando aí um novo webinar falando sobre a parte de cloud, computing e toda essa estrutura, como é que a gente vai fazer para explicar um pouquinho para vocês para onde o mercado está indo com o cloud, o que é essa integração de ferramentas na nuvem. Então, agradeço novamente a todo mundo pela participação. Muito obrigado, pessoal. Tenham um bom dia.